quero contar para vocês um pouco do meu testemunho, um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque antes de gravar esse vídeo eu orei e eu pedi ao Senhor que esse vídeo alcance aquelas pessoas que realmente precisam assistir esse vídeo, aquelas pessoas que Deus quer passar alguma mensagem, que o Senhor quer falar de alguma maneira através da minha vida, porque eu creio muito que nada que acontece nas nossas vidas é em vão, tudo tem um propósito, e eu creio que tudo que eu passei era para eu estar aqui hoje, testificando para vocês, não para que eu me engrandeça, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha vida. Um vídeo simples, mas eu espero que fale muito com vocês sobre o meu emprego. Sobre todo o processo que eu passei, todo o deserto que eu passei durante a espera do emprego. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Eu gostava muito de estudar, eu sempre pensei muito em crescer, sabe? Porém, na vida, às vezes as coisas tomam rumos diferentes. Não sai do jeito que a gente espera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre trabalhei e no meu último serviço eu trabalhava na área administrativa. E eu sempre gostei dessa área administrativa. Eu estudava à noite e no serviço eu acabava tendo que ficar até mais tarde. Então eu estava prejudicando nos meus estudos. Então eu acabei tendo que escolher entre trabalhar ou estudar. Como na época eu estava muito nova ainda, eu falei, eu prefiro estudar. Saí do serviço, eu falei assim, Senhor, eu quero que o próximo serviço, o próximo lugar que o Senhor me coloque, seja algo da tua vontade, não da minha vontade. Para que tudo dê certo, não haja impedimento, tenha um propósito, sabe? E pedi isso para Deus. Eu tava com o pai do meu filho já há 7 anos, e logo que eu saí do emprego, eu engravidei do Pietro. Daí, ou seja, grávida é muito mais difícil arrumar emprego, serviço que a maioria das empresas não pegam, né? Pessoas grávidas. Mas amém, eu fiquei aquele tempo ali, certo? Até o processo da minha porta abrir durou mais ou menos 3 anos. Não foi assim do dia pra noite, não foi no tempo que eu queria, não foi. Até os 2 primeiros anos, pra mim ainda foi mais tranquilo, porque eu engravidei, eu tive meu filho e eu quis aproveitar esse momento com meu filho. Então pra mim foi bom. Só que depois dos 2 anos, pra mim já começou a ficar difícil, porque principalmente pra mim que tinha uma família já, tava pra ele, eu não trabalhava, tudo dependia dele e eu me sentia muito mal por isso. Só que nesse tempo eu estava orando e pedindo ao Senhor. Foi a época que eu me batizei, sabe? Foi a época eu não trabalhava, mas foi a época que muita coisa aconteceu na minha vida, sabe? Quando a gente tá na prova, a gente não consegue olhar pro lado, a gente não consegue ver saída. Só que depois que passa, a gente consegue ver que tudo tinha um propósito de Deus. Então creia que isso que está acontecendo na sua vida é um propósito de Deus. Você não consegue ver agora, mas lá na frente você vai entender o porquê você está passando por isso. E foi assim comigo. E chegou uma época que eu comecei a ficar muito mal, eu me entristeci demais. Eu orava, falava, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso. E eu passei uma fase de humilhação, sabe? Uma fase muito difícil, eu tinha que pedir para as pessoas ajuda financeira, sabe? Eu tinha que pedir. E eu ouvia não, e aquilo me doía demais, sabe? Eu chegava a sair com meu filho, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas para ele. Essa parte é a parte que mais me doía. Quando eu saía com ele e eu não tinha dinheiro. Então quem tá passando por isso e que tem filho sabe como que é difícil. Então, mas tudo era para honra e para glória do Senhor. E daí passou esses 2 anos e foi passando o tempo e eu orando a Deus, pedindo. Até que um dia teve um culto aqui na minha casa. A gente fez um culto aqui. E Deus usou uma pessoa, uma mulher abençoada, para me falar que em agosto, que a minha porta ia abrir. E ia abrir em agosto. Agosto desse ano de 2017. Eu glorifiquei a Deus, agradeci muito a Deus.
Mas, irmãos, assim, eu, eu acreditava, eu cria na promessa do Senhor, mas a gente se desespera, não adianta, a gente é humano, a gente é falha. Eu me desesperava, eu ficava aflita, mas Senhor, o que que eu não tô fazendo? O que que eu tenho que fazer? Eu quantas vezes eu fui entregar currículo, quantas vezes, em vários lugares, nunca chamava. Aliás, até chamava para fazer entrevista, quando chegava na entrevista acontecia alguma coisa, tinha algum impedimento e a entrevista não continuava. E era justamente aquilo que eu queria. Todos os lugares eu mandava em área administrativa, que era a área que eu queria. Porém, quando o Senhor e eu sempre falava assim, ó. Eu falava assim, eu não quero trabalhar no comércio. Eu sempre falei isso. Não, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu sempre falei, não, não quero trabalhar no comércio. Eu não quero trabalhar de vendedora. Não. E eu de vendedora? Não, eu não tenho paciência para essas coisas. Eu nunca vou trabalhar no comércio, eu falava. Deus usou essa irmã para falar para mim que em agosto minha porta ia abrir. Porém, era algo que Deus queria, ia ser uma coisa que era da vontade de Deus e não da minha vontade. E falava assim que nesse lugar ia ter muita perseguição, mas que Deus ia me livrar de todas elas. Aí falava, aí Deus falava assim que ele ia me colocar aonde ele queria primeiro e depois era onde eu queria. Isso eu entendi que é para mostrar o quê? Que não é a minha vontade que vai prevalecer. Então, não é a sua vontade que vai prevalecer. Primeiro é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. E depois é a nossa vontade, sabe? Então não adianta a gente querer uma coisa que não é da vontade de Deus. Aí eu peguei pra mim essa palavra e guardei, sabe? Foi em maio, a promessa, eu lembro até hoje. Foi em maio e aquilo me deu uma esperança, sabe? Que ia acontecer. Mas, falando no processo do deserto, não foi fácil. Foram 3 anos que eu chorava, eu clamava a Deus, eu pedia para Deus me tirar daquela situação. E muita coisa aconteceu, muita coisa. E esse processo que eu consegui tirar de tudo isso. Primeiro, que as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Segundo, eu consegui olhar as pessoas com mais compaixão, com mais amor. Nesse tempo que eu fiquei desempregada, eu comecei a fazer um projeto assim com os moradores de rua, com o pessoal da igreja, sabe? Então a gente ia até os moradores de rua, a gente conversava, a gente orava, a gente conhecia a história de cada um deles. Irmãos, olha, só quem tem essa experiência de estar indo lá consegue ver as coisas com outros olhos lá. Não só orava, a gente levava marmita para eles, a gente levava roupa. Nossa, cada história. Hoje eu falo para vocês que eu não olho mais os. Até mendigo, até falar mendigo pra mim sei lá, é meio estranho. Mas aquelas pessoas que estão na rua, esses moradores de rua, eu não olho eles com dó, com pena. Eu olho para eles com compaixão. Irmãos, é porque vocês não, sabe, não conseguem ter acesso a eles, a conversar com eles. Se um dia você tiver a oportunidade, converse sim, para um pouquinho aquilo que você está fazendo e pergunta para ele, conversa com ele, sabe, para você ver que muitos deles não estão lá porque eles querem. Muitos estão lá porque foi situações da vida, sabe? Que aconteceram, muitos perderam mesmo a família, perderam tudo, não tem força para voltar. Irmãos, é transformador você conhecer a história dos moradores de rua, é transformador mesmo. E quem somos nós? Não cabe a nós julgarmos que eles estão na droga, que sabe tudo que está acontecendo com eles, não cabe a nós julgarmos. Nós conhecemos a palavra, cabe a nós o que orar para que o Senhor venha transformar essas vidas, para que o Senhor venha transformar a história, que o Senhor tire eles da rua, sabe? Então hoje eu não olho, eu não consigo olhar um morador de rua com o mesmo olhar que eu olhava antes. Eu não consigo isso. Deus mudou em mim.
sabe? Deus mudou porque antes eu passava por eles como se eles não fossem ninguém. Eu não vou ser hipócrita, é verdade. Eu passava, eu tinha correria do meu dia a dia, das minhas coisas, pensava em mim. Não, hoje em dia eu posso estar em qualquer lugar. Se eu vejo um deles, eu olho e eu oro, porque eu não tenho condições de ajudar todos eles, infelizmente, eu não tenho condições. Mas eu oro, Senhor, muda essa história, Senhor, muda, tira ele dali, sabe? Então isso muda, tira ele dali, sabe? Então isso, nesse processo que eu fiquei desempregada, uma das coisas maravilhosas que aconteceu é isso, o Senhor me ensinou a compaixão aos pequenos que ele fala na palavra dele, que são esses, aquilo que a gente fizer aos pequeninos, que são eles, a gente tá fazendo para Deus. Então, isso é o meu egoísmo, sabe? É aprender a valorizar o dinheiro, sabe? A valorizar o deserto que você está passando. Se a sua porta não abriu ainda, não é em vão. É porque Deus tem um tratar, Deus tem um propósito com você ali, mas creia que a sua porta vai abrir no tempo certo. Se você está desempregado, se ficou desempregado agora, ore, peça ao Senhor, Senhor, abra minha porta de emprego onde o Senhor quer, porque às vezes é lá que Deus vai te usar para transformar vidas, para transformar história, para transformar a sua história. É lá que Deus vai te usar. Então é isso, creia que não é em vão. Sua porta abriu ainda é porque não é tempo, mas espere o tempo de Deus. Eu falei para minha mãe que o Senhor tinha usado uma pessoa para falar comigo e ela riu. Aí que eu orava mesmo, falava, Senhor, que se cumpra no teu tempo, Senhor, que se realize a tua vontade no seu tempo, porque eu quero que todos vejam, Senhor, o Deus que eu sirvo. Chegou começo de agosto, nada aconteceu. Chegou no meio de agosto, nada aconteceu. E chegando no meio de agosto, as pessoas já me perguntavam: Ah, mas você não falou? Até minha mãe falava: Mas você não falou que Deus ia abrir a sua porta? E aí, até agora não aconteceu nada? E eu só falava assim: O mês não acabou. Eu só falava assim: O mês não acabou ainda. Irmãos, eu criei até o fim, até o último dia. Eu falei para Deus: Senhor, o mês não acabou ainda. Eu creio que até o último dia de agosto o Senhor vai cumprir a promessa que o Senhor fez. Nesse tempo eu comecei a fazer um propósito com Deus nas madrugadas. Foi no mês de agosto que eu comecei a fazer 30 dias de madrugada. Era o último dia de agosto, então não lembro certinho qual que era. Mas chegou no último dia, não aconteceu nada. Não ligaram até a noite. E as pessoas ainda falando, né? Aí eu lembro até hoje como que aconteceu. Eu lembro que eu entrei no banheiro, olhei no espelho e falei assim: Senhor, era 7 horas da noite. Eu creio que até meia-noite ainda é agosto. Eu falei assim para Deus: eu creio que ainda é agosto. E eu creio que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Eu falei assim para Deus: todos vão ver o Deus que eu sirvo. E eu saí do banheiro, isso era 7 horas. Quando deu 7h15, eu lembro até agora, quando deu 7h15, chegou uma mensagem de uma amiga minha. Ela mandou uma mensagem assim: Bru, você tá trabalhando? Aí eu mandei: não tô. Ela falou assim: tá precisando de uma pessoa lá na loja, no comércio, na loja onde eu trabalho. Você tem interesse? Ela perguntou pra mim. E aí eu lembrei da palavra que o Senhor falou, que não era onde eu queria, era onde Ele queria. E eu entreguei currículo em todas as empresas, em várias empresas, e não entreguei no comércio. Nem um dia eu entreguei no comércio. E daí eu lembrei da palavra e eu falei pra ela: eu tenho interesse sim, falei pra ela. Ela falou assim: então você traz o currículo pra mim e eu mando lá. Irmãos, mandei o currículo lá. Ela mandou o currículo. No outro dia eu já fui fazer entrevista. Foi no outro dia, uns 2 dias depois, eu já fui fazer entrevista. Para honra e glória de Deus, do Senhor. Ele disse que ia abrir minha porta em agosto.
E a minha porta foi aberta em agosto. Foi. Porque deu certo. Deu certo. E era aquilo do jeitinho que ele falou aconteceu. Do jeitinho que ele falou, sabe? E depois a minha mãe veio falar pra mim, sabe? Nossa, Bruna, realmente. Deus falou e cumpriu. E todos viram, sabe? E toda a honra e toda a glória não é minha, é de Deus. Então, tanto que no outro dia, quando eu fui fazer a entrevista, eu acordei tão mal de madrugada, tão mal, mas tão mal, que eu tava vomitando. Gente, eu fiquei muito ruim. Nenhum desses dias eu fiquei ruim, mas nesse dia eu fiquei ruim. Aí eu cheguei até a falar pro pai do meu filho, eu falei, eu acho que eu não vou ir fazer a entrevista, que eu tô muito ruim. Aí ele pegou e falou assim, não, você vai desistir agora? Agora que Deus deu, você vai desistir? Aí eu pensei, falei, é verdade, né? Fui, irmãos, mas eu fui com uma cara de doente, que eu falei, gente, é só por Deus pra ela me contratar. E toda vez que eu chegava nos lugares e eu falava que tinha filho, ninguém me contratava, ninguém me contratava. E eu cheguei lá, ela olhou pra mim, ela perguntou se tinha filho, eu falei que tinha. Daí ela falou assim, então tá bom, você pode começar amanhã? Irmãos, ela me olhou pra minha cara de doente. E eu sabia que aquela madrugada eu tava orando, eu fui orar, mas eu fiquei muito ruim. Então, mas ela nem olhou pra mim. Então foi todo um propósito de Deus. Igual, eu agradeço muito a Deus esse serviço, muito a Deus mesmo, porque agora eu começo a entender que Deus tinha um propósito mesmo de eu estar lá, Deus vai fazer. E não é em vão você ter assistido esse testemunho. A mensagem que eu quero passar pra você, eu não, que eu orei, pedi pra Deus não desista. Não é fácil, não é fácil. A promessa vem, fácil é a promessa, o difícil é a espera. A espera da promessa ela é dolorida, mas depois que acontece, você vai entender o porquê de tudo isso. Continue orando, não desista de orar. Nesse processo de dor, de ferida, busque mais a Deus, ore mais, jejue mais, sabe? Coloca tudo nas mãos de Deus, fala, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas me ajuda a descansar meu coração. Peça isso pra Deus. Peça. Eu pedi isso pra Deus também. Não fique e promete algo, ele vai cumprir. Com Abraão, com Sara, ontem mesmo veio a palavra, Abraão e Sara, o Senhor fez a promessa do seu filho. Até Sara riu, mas lá o Senhor falou assim, Gênesis, o Senhor falou assim, haverá algo demasiadamente difícil para mim? Haverá algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Ele. Mas Ele também fala na palavra que há um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus e a entender que não é nossa vontade, não é do nosso jeito, a vontade e o jeito do Senhor, não a nossa. Só mais uma coisinha, eu era uma pessoa assim, que eu era muito, o dinheiro é meu, eu era muito egoísta. O dinheiro é meu, as coisas é minha, eu falava assim pra minha mãe, deixa eu comprar, e eu gostava de comprar coisa de marca, sabe essas marcas assim? Gostava de comprar e gastava à toa, à toa, à toa. Então é um processo que não adiantava minha mãe falar. Tem coisas que não adianta falar, tem coisas que a gente precisa passar. E Deus sabe como que a gente precisa passar, e Deus sabe como que a gente vai mudar, como aquela pessoa vai mudar. Amém? Que Deus abençoe. Conheço um pouquinho mais da minha história aqui no canal, acompanho um pouquinho da minha história. Sou uma pessoa simples, mas eu amo falar da palavra de Deus, eu amo falar de Jesus, amém?